Bem, eu espero que nesse intervalo de aula você tenha refletido sobre as coisas que nós falamos e que você possa ter tirado um tempo realmente para uns ajustes, porque nós teremos tantos assuntos que é necessário que a cada intervalo você possa refletir um pouco e pensar como está vivendo e como deve viver verdadeiramente os propósitos de Deus. Deus tem caminhos de paz e não de mal, mas tudo depende do nosso posicionamento dentro daquilo que nós ouvimos. Bem, nesse segundo horário nós vamos falar sobre o propósito original de Deus e a ordem da sua criação. Em primeiro lugar, a família foi idealizada por Deus, nós já sabemos disso, e instituída por Ele no princípio de tudo. O pecado, entretanto, ele veio e desvirtuou a criação de Deus, ofuscando os propósitos eternos. Então, o que aconteceu? Os valores começaram a se inverter. Os absolutos foram relativizados e os relativos começaram a ser absolutizados. Com isso, o espírito de desconstrução começou a influenciar o ser humano a quebrar princípios, desprezando as prioridades, deixando de viver a plena satisfação da beleza interna, a verdadeira beleza que Deus colocou dentro do homem. Bem, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, nós temos a última palavra profética, onde nós vemos que o desejo de Deus era levantar um homem com o mesmo espírito e poder de Elias para a geração profética da nova aliança, que somos nós. Porque Elias foi o profeta que lutou contra o espírito de desconstrução da família, quando enfrentou o rei Acabe e sua esposa Jezabel. E pela influência desse espírito desconstrutivo, começaram a acontecer os divórcios, as insubmissões, os abusos de autoridade, e outras patologias letais que adentraram os relacionamentos, né, trazendo doenças e consequências para a geração subsequente, que são os nossos filhos. E isso também agregou traição, adultério, depressão, anomalias sexuais, dificuldades financeiras, enfim, uma série de patologias obscuras que têm se infiltrado na vida das pessoas e destruído famílias. É o que nós vemos, o quadro é esse hoje. Isso deixando a geração dos filhos órfãos de pais vivos, o que é pior, porque separam-se e não somente na quebra da aliança ficam separados, mas separam-se dos sonhos, separam-se dos projetos de vida, né? Separam-se dos processos de construção da vida e valores dos filhos, e eles se tornam filhos órfãos de pais vivos, tornando-se prisioneiros dos reflexos passados, homem, mulheres e filhos, destituídos do calor afetivo, e aí buscam respostas para se restituírem das perdas do passado e reconstruir uma vida no hoje para ver o seu amanhã frutificar. Porém, se os nossos pensamentos, queridos, no presente forem apenas para darmos respostas às coisas que nós vivemos no passado, nós nunca construiremos um futuro brilhante. Existem coisas que já morreram e não adianta nós tentarmos ressuscitar. Você concorda comigo? Existem coisas que são do passado e não tem sentido lembrá-las no momento presente que nós estamos vivendo. Existem coisas nas quais você passou a vida inteira lutando por elas e agora você percebe que não havia nenhum sentido você lutar por isso. Até porque existem lutas que não valem a pena, existem guerras que não valem a pena, existem coisas que não estão mais em nossa rota de destino. E por que ficar vivenciando essas águas que já passaram? Por que ficar perdendo tempo neste tempo tão precioso que nós temos com essas coisas que já passaram? Em contrapartida, existem coisas que nós somos levados a fazer e que não tem nenhum sentido para o tipo de vida que temos vivido hoje. Então você diz, professor, como é que eu vou gritar para o muro que é mais forte do que eu? Eu não vou construir uma arca porque eu não estou vendo chuva na minha vida. Ou você pode dizer, eu não vou dizer à árvore que está cortada, ainda há esperança para você, porque eu estou vendo suas raízes fora da terra. Bem, eu quero que você pense comigo. Na caminhada de reconstrução ou reconstrução da família, se você for olhar só para as coisas que não fizeram sentido ou não fazem, você vai ficar parado no tempo e no espaço e não vai poder construir absolutamente nada. Não adianta ter um encontro com Deus e não conseguir ver as coisas como Deus vê. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é espírito. E aquilo que você tem da palavra, você tem que começar a viver hoje.
Então veja esse pensamento. Se os teus pensamentos no presente forem apenas para dar respostas aos dilemas do teu passado, você nunca construirá a sua plataforma de lançamento para o futuro. E com isso, você deixará seus filhos também fora do seu projeto. Mas graças a Deus, queridos, que nós temos uma boa notícia, né? Deus, em Cristo Jesus, nos trouxe de volta os valores, resgatou os valores, e nós pudemos novamente voltar aos propósitos estabelecidos na criação. Então, nessa disciplina, nós veremos a família do ponto de vista bíblico, como também nós iremos aprender sobre os princípios que orientam a nossa volta ao padrão divino, que certamente manifestará em cada um de nós as grandezas dos propósitos perfeitos de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos observar qual o propósito original da criação. Se nós abrirmos a nossa Bíblia agora, em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver no versículo de 26 a 30, a seguinte expressão: também disse Deus, escuta o que Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É tão profundo, queridos, observar a grandeza do amor de Deus para com a sua criação, que antes de ser formada, essa criação foi pensada antes da criação do próprio mundo. Você quer um exemplo disso? No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, Paulo escreveu: Ele, Deus, nos escolheu nele para sermos, antes de qualquer coisa, alicerce e fundamento de tudo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E por causa do seu grande amor, ele nos ordenou para que fôssemos vistos como seus santos e olhados pela inocência, sem mancha e sem mácula que o Espírito nos vê. Então, ele nos formou à sua imagem e conforme a sua semelhança, para que nós tivéssemos domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, está escrito, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, a Bíblia diz que Deus criou, pois, o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Agora, eu queria que você percebesse o seguinte: você percebe que na criação existe uma parceria de Deus com o ser criado? Pense nisso. Deus associou-se com o homem, dando uma parte dele para o homem. Além da sua imagem e da sua semelhança, ele nos deu o fôlego de vida. Isso não é maravilhoso? Depois que Deus formou o homem, ele não trouxe um conjunto de regras, você não pode isso, não pode aquilo. Não, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Olha que coisa linda. Deus os abençoou e disse, olha a bênção aqui: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Perceba que o intuito de Deus com essa palavra era potencializar o homem para torná-lo um grande empreendedor. Deus não nos construiu para sermos pedintes, mas para sermos empreendedores. E ainda disse mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto e que dê semente, isso vos será por mantimento. Ou seja, Deus preparou verdadeiramente um pomar para que nós vivêssemos nele. Isso o profeta Isaías, lá no capítulo 32, vai falar bem tranquilamente, mas nesse momento eu não vou entrar nesse mérito. Ele diz também que todos os animais, e todas as aves, todos os répteis, tudo isso estava a nosso serviço. Toda a erva verde, ele disse que nos seria por mantimento, e ele termina dizendo, e assim se fez. Isso é Gênesis capítulo 1, de 26 a 30. Nessa passagem nós temos a clara ideia do propósito original de Deus ao criar a raça humana. O profeta Davi, compondo o seu salmo de número 8, ele disse que Deus sujeitou toda a criação, os primeiros habitantes da terra, a essa criação. Então veja bem, a criação estava sujeita a nós. Que coisa linda é o que Deus fez. E você percebe que Deus criou os céus, e depois ele criou todas as outras coisas na terra, e por último ele criou o homem. Você entende o que significa isso? Deus estava fazendo uma aliança. Ou seja, Deus criou os céus para servir a terra, criou a terra para servir o homem, e criou o homem para servir a Deus, formando assim uma aliança.
Você percebe como é extraordinário esse pensamento de Deus e a forma como Deus trabalhou para mim e para você? Observe também nessa narrativa, homem e mulher são ambos imagem e semelhança de Deus e ambos dominadores da criação. Ao criar homem e mulher, Deus colocou dentro deles também a lei da multiplicação, atendendo assim ao seu estilo de vida e domínio sobre toda a terra. Então Deus colocou essa lei, a lei da multiplicação. Essa lei está dentro de mim e dentro de você. A minha pergunta é, você tem usado essa lei da multiplicação? Bem, não faz parte da minha matéria, mas quem sabe até o final eu possa te falar alguma coisa sobre isso. A outra coisa que ele fez é que ele nos fez fecundos, isso é, com a capacidade de gerar outros homens, outras mulheres, que como eles seriam dominadores da terra juntamente conosco. Então, nós podemos observar que a ordem da criação está mais ou menos assim composta. Primeiro, Deus criou o homem e a mulher. Aliás, Deus criou o homem, o gênero masculino. Gênesis 2:7. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Gênesis 2:18. Há momentos atrás, eu disse que Deus se associou na formação do homem, dando-lhe a sua imagem, a sua semelhança e o fôlego de vida. Sabe, Deus não faz nada que ele não possa se associar, que ele possa contribuir junto. E aí, quando Deus pensou em uma esposa para Adão, como foi que Deus fez? Ele não criou uma esposa, ele simplesmente tirou essa esposa de dentro de Adão. Ou seja, aquilo que você constrói precisa lhe custar algo, ok? Então, Adão jamais poderia reclamar de Deus, da mulher. Por quê? Porque foi de dentro dele que essa mulher veio. A narrativa do capítulo 2 não contradiz o que foi dito no capítulo 1, apenas explica como Deus confirmou o que ele havia declarado e celebrado anteriormente. Isso não é extraordinário? Nós vemos todo esse complexo de Deus. Agora, veja que a mulher, ela tem diferenças com relação ao homem. Uma delas eu vou te dizer agora. A mulher, ela é como se fosse a lua e o homem como se fosse o sol. O sol será sempre o sol, dia, noite, noite e dia. Mas a mulher, como lua, ela tem fases. É por isso que você não pode passar numa loja com sua esposa e ela dizer assim, esposo, gostei dessa saia, que maravilha. Ele diz, mas eu não posso comprar agora porque a loja está fechada. Amanhã a gente pensa nisso. Então, vou para casa e no outro dia o marido vai trabalhar, passa na loja, compra a saia. Quando ele chega em casa, ele diz, marido, por que você comprou sem me avisar? E sabe, eu olhei, do lado da saia tinha uma calça, e eu pensei, eu quero agora a calça. Então a mulher muda de fases. De repente ela mudou o pensamento e você não percebeu isso. Você entende? Então elas são diferentes em algumas situações e nós temos que entender. A Bíblia diz que ele criou então a mulher, o gênero feminino. Vamos ler isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse o nome. E a Bíblia diz também que era inteligência extraordinária, uma capacidade sobrenatural. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então você percebe quão extraordinária é a capacidade dada por Deus ao homem para produzir resultados? Eu acredito que nós não fazemos 1% da capacidade que nós temos de realizar. E como marido e mulher, tendo uma auxiliadora, isso pode ser possível, se nós abraçarmos em fé a palavra que estamos recebendo. Mas eu tenho que lhe dizer que o homem, por conta do pecado, ele troca a vida de inspiração pela vida da razão, e assim perdeu a sensibilidade espiritual. O seu raciocínio se tornou uma coisa pequena. Isso só pode ser agregado como valor depois que Jesus veio. E muitas vezes nós não percebemos a grandeza do sacrifício de Jesus e aquilo que ele fez que poderia nos beneficiar. Então o Senhor fez cair, diz a Bíblia, pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Bem, as pessoas costumam dizer que Deus botou Adão para dormir para que ele não opinasse no tipo e do jeito da mulher que ele queria. Se Deus fez isso, ele foi muito sábio, né? E depois que ele dormiu, a Bíblia diz que Deus tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e da costela que o Senhor Deus tomara de Adão, o homem, ele transformou-a em uma mulher e apresentou
ao homem. E quando o homem acordou, viu aquela obra-prima que Deus tinha feito, e ele já fez uma poesia, ele profetizou. Não é uma coisa extraordinária, mas ele profetizou, é uma profecia. Agora, nós sabemos que Deus criou uma só espécie chamada homem ou humanidade, que se manifestou como macho e fêmea, ou seja, homem e mulher. Amém? E você sabe aquilo que ele disse quando ele acordou? Ele disse agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe-ei varoa, porque do varão foi tirado. Então ele entendeu, mesmo dormindo, mas ele recebeu a revelação e fez em palavras a revelação também. Então, todos os homens, eles são um ser espiritual, vestido de macho ou fêmea. A habitação é macho ou fêmea. A mesma espécie, porém completamente diferentes. Nenhum, a Bíblia nos ensina que é superior ao outro. Apenas seus propósitos e suas necessidades é que são diferentes. Como eu falei para você, o sol será sempre sol e a lua será sempre lua. O homem não tem fases, mas a mulher tem fases. Você entende isso? O homem e mulher possuem 5 sentidos, porém esses sentidos atuam de acordo com a necessidade de cada um. O homem, por exemplo, tem na visão o seu sentido mais aguçado. Quando ele vê, ele já está pronto, né? Você sabe o que eu estou falando. E eles se inspiram no que os seus olhos percebem, são atraídos por aquilo que os olhos podem ver. Em seguida, ele tem o olfato e o paladar, que são de suma importância para o homem. A mulher, não obstante também possuir também os 5 sentidos, o seu sentido principal é a audição. E nós, os homens, não entendemos porque nossa esposa troca tanto de perfume, de shampoo. Já percebeu isso? Elas não conseguem acabar o shampoo totalmente, elas não conseguem acabar o perfume totalmente, o batom, elas não conseguem acabar totalmente. Por quê? Porque elas têm fases. Nós só pensamos nos custos, elas estão pensando no valor. Afinal de contas, elas se arrumam para quem? Para nós. Enquanto elas, o que querem é apresentarem-se como novidade. Então, por isso que elas trocam sempre do cheiro, elas não gostam de ficar com o mesmo cheiro toda a vida. Agora, voltando para a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é uma auxiliadora, ela é um socorro que está do nosso lado para nos ajudar, né? O mesmo texto hebraico usado para descrever o auxílio do próprio Deus ao homem, no Salmo 46:1, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, é a mesma palavra ajudador, né? Um bem presente em qualquer situação, seja ela de alegria ou de tribulação, esse é um bem presente que nós temos. Então, essa auxiliadora também, a Bíblia diz que ela é idônea, e a idoneidade é a capacidade de produzir resultados. Ela é competente, ela possui condições ideais para desenvolver certos cargos ou funções e realizar certas obras, e nós precisamos ter a cabeça aberta para isso. A mulher, portanto, uma auxiliadora e uma ajudadora especializada, preparada exclusivamente para o homem. E diante da tarefa de governar toda a criação, o homem sozinho não era suficiente para executá-la. Foi necessário, de fato, de verdade, uma auxiliadora na mesma altura. E foi isso que Deus fez. Deus criou, portanto, a mulher para ser a auxiliadora do homem. Esse é o papel da mulher na família. É a ordem estabelecida por aquele que a idealizou. Já o papel do homem, queridos, é liderar e suprir necessidades. Deixa eu te mostrar um texto bem interessante de Isaías 4, versículo 1. Está escrito assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Bem, posteriormente em nossas aulas, nós trataremos com mais detalhes sobre essas situações, mas o que é que nós estamos vendo aqui, por exemplo, nesse momento? Nós estamos vendo que a Bíblia diz, naquele dia 7 mulheres lançarão mão do homem, dizendo, nós comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos das nossas próprias vestimentas. Queremos apenas ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Você percebe que isso contraria o princípio daquilo que nós estamos vendo aqui na nossa aula? Veja, as mulheres, elas podem
comer de si própria, é possível. Elas podem trabalhar, se elas são solteiras principalmente, mas se elas têm um marido, se elas têm um lar, não importa se elas trabalham ou se elas não trabalham, o que elas ganham é delas. Elas podem sim participar com o marido daquilo que vem às suas mãos, mas elas não têm nenhuma obrigação de participarem com o marido. Por quê? Quem é o provedor? É o marido. Quem é o sustentador da casa? É o marido. Mas se eles vivem em unidade, se eles vivem em união, com certeza, eles vão querer ajudar um ao outro mutuamente. Então, veja que é importante, né, que nós entendamos que os modelos criados pelo nosso Criador são, de fato, modelos que produzem resultado. O fato é que nós vemos a evidência de que a mulher, ela foi idealizada por Deus para que o homem cumprisse propósitos eternos junto com ela, no reino. Agora, aqui as mulheres estão pedindo, nós vamos vestir as nossas próprias roupas, comer do nosso próprio pão, a única coisa que nós queremos é ser chamada de casada, para não ficarmos envergonhadas. Veja, isso não é um projeto bíblico, não é dessa forma que nós vamos viver o melhor de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é clara. A Bíblia diz que no Senhor, todavia, nem a mulher, nem o homem são independentes do outro. Nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Por quê? Como provém a mulher ao homem, assim também o homem é também um provedor, porque nasceu da mulher. E tudo vem de Deus, um nasce do outro, e tudo vem de Deus. A Bíblia diz também assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. E ele diz, com discernimento e tendo consideração um para com o outro, ou o marido para com a mulher e a mulher para com o marido. Mas nesse caso aqui, o marido, tendo a consciência de que ele está tratando com uma parte frágil. Muitas vezes nós pensamos que a parte é fraca, mas não é. A Bíblia diz que nós estamos tratando com uma parte frágil e devemos tratá-la com dignidade. Por quê? Porque nós somos juntamente herdeiros da mesma graça, da mesma vida. E ele diz, para que não se interrompam as vossas orações. Homem, você já percebeu alguma vez, meu irmão, que você orou por algumas situações e parece que o céu fechou, é de bronze e não há respostas? Você não tem respostas? Vale a pena você parar e pensar, como é que você está tratando sua esposa? Como é que você está tratando seus filhos? Como é que você tem sido o governador do seu lar? Você tem provido as necessidades da forma correta, da forma certa? Pense nisso. Nós estamos aqui trabalhando de retornos e recomeços com relação à família, construção e reconstrução. Então vale a pena nós pararmos para pensar plenamente naquilo que nós estamos ouvindo. A palavra, ela tem que vir, mas para que ela tenha um bom resultado, ela tem que ser acompanhada com a fé. A Bíblia diz também, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Veja que Deus deu essa função ao homem. Então o homem, diz a palavra, ele deu nome a tudo. Sabe, é uma inteligência extraordinária. Você pode imaginar quantos animais existem? Você pode imaginar quantas árvores, quantas ervas no campo? E o homem teve sabedoria, por quê? Porque ele vivia debaixo de inspiração. Os animais, ele deu nome a todos eles. Mas a Bíblia diz que Deus olha para o homem e vê ele sozinho. Certamente Deus viu que os seus sentimentos e as suas emoções, que também foram criadas por Deus, estavam abaladas. Então, é importante salientar que quando Deus afirmou não ser bom que o homem estivesse sozinho, Ele não estava afirmando que é um problema ser solteiro. Quero que você pense nisso. Ok? Deus não está dizendo que é um problema ser solteiro, de forma nenhuma. Nós podemos ter casamentos, podemos viver uma vida abençoada como casados e também podemos ter uma vida abençoada como solteiro. Depende daquilo que nós vamos colocar como princípios e projetos de Deus para a nossa vida. Amém? Cada um com o seu dom. Mas a Bíblia diz que era necessário ao gênero masculino ter um correspondente feminino que o completasse e assim ambos pudessem cumprir um plano e um propósito de multiplicação sobre a terra. Eu quero aqui abrir um parênteses para conversar com você. Ser do sexo masculino é uma questão de nascimento. Ser homem é uma questão de decisão. Entendeu isso? E ser um homem de honra é uma questão de integridade
caráter e honra ao seu Criador. Assim como ser do sexo feminino é uma questão de nascimento. Agora, ser uma mulher é uma questão de decisão. E ser uma mulher de honra é também uma questão de integridade e honra ao seu Criador. Adiante nós veremos mais coisas sobre isso, mas eu quero parar um pouco nesse momento aqui. Todas essas desestabilidades que nós estamos vivendo no tempo presente, de onde elas estão ou de onde elas vêm? É exatamente dos inimigos do lar, dos inimigos ocultos, que muitas vezes nós não estamos vendo, mas eles estão penetrando. E sabe o que é que eles querem? Desestabilizar tudo aquilo que nós aprendemos, que Deus tem nos ensinado, do que é ser marido e mulher, do que é constituir uma família, do que é ter filhos, do que é ter projetos. O homem foi criado para viver em sociedade e nem em solidão. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você ser solteiro, você está solitário, porque você pode ser solteiro, ter bons relacionamentos e viver em sociedade. Então vamos avançar para que você possa ver mais algumas coisas, amém? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então, a palavra de Deus, ela nos afirma que melhor é serem dois do que ser um. Os dois terão melhor paga, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Aí, ou diz a Bíblia, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Veja, não confunda isso com ser solteiro. A Bíblia está falando aqui de duas pessoas que se uniram em matrimônio. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só não se aquecerá. Então, se alguém quiser, diz a Bíblia ainda, prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras, ele é muito mais forte e ele não se rebenta com facilidade. A solidão, muitas vezes, é resultado de egoísmo, pois, ao se conviver com pessoas, é preciso aprender a dividir espaço, a dividir aquilo que você tem. Então, não é uma questão de estar só ou uma questão de ser casado, porque você pode estar casado e vocês podem estarem sozinhos. Quantos casais nós temos hoje, por exemplo, que estão separados, vivendo dentro da própria casa, né? Nós temos que ter a consciência do que nós estamos ouvindo. Nós sabemos, queridos, celebrar tantas coisas. Você lembra a sua primeira bicicleta, como você celebrou, como foi maravilhoso? Aquilo é como se fosse um carro do ano. Esse tempo passou, você conseguiu um carro, você viu como você celebrou isso? Você lembra quando você conheceu sua esposa hoje? Vocês namoraram e já com um mês vocês queriam já comer uma pizza, celebrando aquele pequeno começo, aquele momento extraordinário. Depois de um ano vocês comemoraram um ano de noivado, foi maravilhoso. Casaram, foi uma comemoração extraordinária, vocês celebraram bem, completaram um ano de casamento, celebraram e celebraram bem, e aí foi, e hoje quem sabe você está com 3, 4, 5, 8 anos de casados e não está mais celebrando absolutamente nada. Bem, nós temos que aprender um tipo de celebração. Nós aprendemos a celebrar tudo, mas nós também precisamos aprender a celebrar as diferenças. A Bíblia diz, e veremos mais adiante, que o solteiro cuida de como agradar o Senhor. Então ele tem que celebrar esse momento. O casado cuida de agradar a esposa, tem que celebrar esse momento. Assim, não temos na Bíblia quem cuide em agradar a si mesmo. Casado, agradamos ao outro. Solteiro, agradamos ao Senhor. Isso é uma forma de sermos preenchidos, né? O solteiro não está só, ele está com o Senhor, e se ele vive com a família e vive em sociedade, ele está bem. Então lembre-se de que até mesmo o Senhor Jesus esteve sempre com amigos por perto, com o Pai, além de ter sempre enviado os seus discípulos de 2 em 2 para fazerem a obra que ele trouxe para a terra para ser estabelecida, não é? Então, glória a Deus por aquilo que Deus tem feito. Essa conexão homem e mulher é algo de Deus, e ao criar esses 2 gêneros, Deus se torna o criador da força de atração entre o homem e a mulher. E a Bíblia declara que foi o próprio Deus que trouxe
a mulher para o homem e imediatamente ele foi despertado para estar com ela. Não é glorioso? Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos avançando nessa matéria. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Deus vai te falar coisas profundas. O nosso conteúdo é amplo, é grande. E se você pegar isso que nós estamos ensinando, colocar junto com a sua fé e levar para dentro do seu lar, você vai construir coisas extraordinárias. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.